Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para gravar hoje uma revisão para vocês, para a última prova do ano, para a 3S2. Dessa vez eu não estou só, estou aqui com meu amigo Manuel. Fala pessoal, tudo já? Então a gente vai tentar ser breve, porque, bom, se às vezes eu resolvendo já demora, duas pessoas resolvendo demora mais, né? Mas então a gente vai ser bem direto nas questões e a gente vai começar pela minha frente, né? Que é a frente 2. Beleza? Deixa eu colocar aqui pra gente. Vamos começar. Boa. Galera, espero que você tenha tentado fazer essa lista, não esteja aqui só assistindo eu resolver. Já vou pedir que você envie essa lista, esse vídeo, na verdade, para as pessoas da sala, enfim, para que todo mundo veja, ninguém fique de recuperação, tá bom? Vou só pausar aqui enquanto está carregando. Quando voltar, eu volto com vocês. Boa, então vamos começar. Primeira questão. Eu vou ler as questões todas com vocês de maneira breve e a gente já vai para a resolução. Qual a pressão em newtons por metro quadrado no fundo de um lago com 10 metros de profundidade? Tomar a pressão atmosférica igual a 10 a quinta newton por metro quadrado, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água igual a 10 ao cubo quilograma metro cubo. Galera, essa questão é a questão que eu falei que você não precisa fazer conta se você quiser, né? Que é o seguinte, eu dei a informação, e essa informação ela é relevante para vestibular, etc., que a cada 10 metros de profundidade, a sua pressão ela aumenta em 1 atm, né? Então, nessa questão, olha só, se um mergulhador está a 10 metros de profundidade, qual vai ser a pressão que ele vai estar sofrendo? A resposta é 2. Por que 2 atm? Porque você tem 1 atm da pressão atmosférica mais 1 atm do líquido. Vamos fazer um desenho aqui, brevemente. A pessoa que está lá embaixo da água, assim, ela está sofrendo 1 atm aqui da pressão atmosférica mais 1 atm da pressão do líquido, né? Porque ele está a 10 metros. Não precisava fazer conta. Então a gente sabe que ele sofreria 2 atm. Como a gente bem sabe, atm não é a unidade padrão do SI, a unidade é Pascal. Pascal equivale 1 atm, equivale a 10 elevado a quinta Pascal. Então aqui seria 2 vezes 10 elevado a quinta Pascal. E como a gente também sabe, 2 vezes Pascal equivale a Newton por metro quadrado. Pronto, o problema estaria terminado. Esse é o gabarito. Agora, se você quiser fazer a conta, a gente vai usar o teorema de Stevin, né? Que a pressão total é a pressão atmosférica mais a densidade, gravidade e altura. Então, a pressão total é a atmosférica, e ele fala aqui no problema que é para você considerar a atmosférica sendo 10 elevado a quinta Pascal, ou seja, 1 atm. Densidade da água, 10 ao cubo, gravidade 10 e altura 10. Isso aqui vai dar 10 elevado a quinta mais 10 ao cubo vezes 10 vezes 10, 10 elevado a quinta. Se eu somar 10 elevado a quinta mais 10 elevado a quinta, isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 10 elevado a quinta. Pascal, né? Ou Newton por metro quadrado. Beleza? É a mesma coisa que a gente já tinha feito. Boa. Segunda questão. Um rapaz aspira ao mesmo tempo água e óleo por meio de dois canudos de refrigerante, como mostra a figura. Ele consegue equilibrar os líquidos nos canudos com a altura de 8 centímetros de água e 10 centímetros de óleo. Olha só. O motivo pelo qual ele consegue equilibrar é porque a pressão neste ponto aqui é igual à pressão neste ponto aqui. Então vamos lá. Isso aqui é um caso de vasos comunicantes, né? Eu vou fazer passo a passo só a primeira de vasos comunicantes, o resto eu já vou direto. Mas como eu não tenho pressões iguais, P1 igual a P2, e a pressão é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, DGH, pressão atmosférica mais DGH. Como tem pressão atmosférica dos dois lados, corta, tudo tem gravidade, corta, né? Então, fica aqui, D1H1 igual a D2H2. Nas próximas questões de vasos comunicantes, eu já vou seguir partindo daqui, do D1H1 e D2H2. Não precisa fazer tudo. Enfim, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a razão entre a densidade do óleo e da água. Olha, se a gente chamar esse recipiente aqui da esquerda de 1, esse aqui de 2, na verdade, vou trocar as letras aqui. Em vez de falar de D1 e H1, eu vou falar de D água, H água, igual a D óleo, H óleo. Ele quer a densidade do óleo sobre a densidade da água. Então, ele quer o DO sobre o DA. Passo o DA para lá dividindo, vai ficar... Vou trocar a ordem aqui, né? Vai ficar DO sobre DA
E o HA o HO que está aqui junto com o DO, ele vem para o outro lado, né? Então fica HA sobre HO. Se você tem dificuldade nessa parte, faz devagar aí. Só manipulei aqui as letras. Então vai ficar DO sobre DA. Vai ser a altura da água. A altura da água vale 8 centímetros. E a altura do óleo, 10 centímetros. DO sobre DA vai ser 0,8. Ah, não tem unidade, né? Corta centímetros, centímetros. Então, 0,8. Letra A, gabarito. Beleza? Vou colocar o fone aqui, vai ficar melhor. Boa. Questão número 3. Suponhamos um sistema como mostra a figura, onde D1 é a densidade do mercúrio, 13,6, e D2 é a densidade da água. Então, vamos lá, vamos fazer a conta aqui. Para fazer a conta, a pressão nesse ponto tem que ser igual à pressão nesse ponto. P1 igual a P2. Também é vaso comunicante, então eu vou partir para aquilo lá, né? D1H1, D2H2. Aí, galera, é o seguinte, o D2 é a densidade da água, então a densidade da água vale 1. Então eu vou chamar isso aqui de 1. E agora eu vou pegar e olhar isso aqui que eu tenho e comparar com as respostas que eu tenho. Olha só, eu tenho uma resposta certinha aqui, ó, H2 igual a D1 vezes H1. Gabarito é a letra, cadê? B? Não, não é a letra B. Por que que não é a letra B, galera? Galera, esse sistema aqui, ele é impossível na prática, porque a água não consegue suportar o mercúrio. Quando a gente equilibra, quando coloca no mesmo recipiente dois líquidos que são immiscíveis, o que acontece com o líquido mais denso? Ele desce. Então, essa questão aqui é mentirosa, né? O mercúrio não pode ficar aqui em cima. Se você colocar mercúrio na água, ele vai descer para cá, ó. Então, o gabarito dessa questão é a letra E, tá bom? Isso aqui é bom para você testar que nem sempre é só fazer conta, você tem que analisar o sistema. Então, ó, deixa eu fazer um X bem grande aqui para dizer que não é isso. O sistema ele é impraticável. O corpo que é mais denso, ele desce, né? O líquido mais denso, ele desce. Beleza? Mais uma de vaso comunicante. A figura mostra um tubo em U de extremidades abertas, contendo 3 líquidos não miscíveis de densidades D0, D1 e D2. Se a situação de equilíbrio fora da figura, as densidades estarão relacionadas pela expressão. Olha, aqui... Ah, professor, como é que faz vaso comunicante com 3 líquidos? Do mesmo jeito que faz com 2 líquidos. Só que a diferença é que agora vai ter um dos lados do vaso vai ter duas pressões. Então, ó, esse lado aqui, o caso do lado esquerdo, ele vai ter a soma da pressão desse líquido aqui mais a pressão desse líquido aqui, enquanto o outro lado vai ter a pressão só desse líquido aqui. Então, você poderia fazer assim, P1... Ah, vou usar os números que estão aqui, tá? Então, P1 mais P0, né, igual a P2. Se você manipular isso aqui, desenvolvendo, você encontrar a mesma coisa que a gente fez ali em cima já, né, que é D1H1 mais D0H0, estou usando o valor que ele deu na própria questão, e D2H2. Beleza. Vamos lá, então. O que eu quero calcular? Olha só, se você olhar as alternativas, o D0 está isolado. Então, eu vou começar deixando essa variável aqui sozinha. Passo o D1H1 para o outro lado. Então, vai ficar D0H0 igual a D2H2 menos D1H1. Para terminar, passo o H0 dividindo, né? D0 vai ser D2H2 menos D1H1. Tudo isso dividido por D0. Opa, por H0. Tá, agora vamos substituir os valores aí, para ver aonde a gente vai chegar com isso. D0 vai ser densidade 2. D2, né? As densidades são as próprias densidades. Altura 2. Altura 2 é 3H sobre 4. 4, né? 3H sobre 4, isso aqui equivale a 0,75H, né? H menos D1. E a altura 1, quanto que é? H, né? H. Tudo isso dividido por H sobre H0, né? O H0, galera, vale H sobre 8. Só que quando eu tenho uma fração dessas, eu posso simplesmente passar ela multiplicando assim, né? Ao invés de eu colocar ela aqui embaixo, pode multiplicar pelo inverso. 8 sobre H, concorda? Posso cortar tudo que tem H. Então, a expressão que eu vou encontrar vai ser D0 é igual a D2 vezes 0,75 menos D1
tudo isso multiplicado por 8. Vamos comparar aqui. D0 igual a 8 que multiplica 0,75D2 menos D1. Então, alternativa A. Beleza? Boa. Então, você viu que com 3 líquidos é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá bom? Então, vamos seguir. Questão 5. Aí, aqui, ó, olha só, eu organizei as questões de uma maneira cronológica, né? Conforme a gente viu. Que a gente viu o teorema de Steve primeiro, depois vasos comunicantes, depois princípio de Pascal, e depois a gente viu empuxo, né? Então, eu até coloquei numa ordem aqui que favorece. Tá, essa questão aqui é uma questão que é muito boa, inclusive, ó. Mesmo para alguém em boa forma física, é possível respirar por expansão da caixa torácica. Se a diferença de pressão entre o meio externo e o ar dentro dos pulmões for maior que 1/20 da atmosfera. Então, ou seja, não dá para respirar se a diferença de pressão foi esse valor aí, né? Qual é, então, aproximadamente a profundidade máxima, H, dentro da água em que o mergulhador pode respirar por meio de um tubo de ar? Olha só, acho que vocês já viram aquele snorkel, né? Que aquele negócio coloca assim para você respirar enquanto você está embaixo d'água. Então, essa questão está falando que existe um limite de altura que o snorkel pode ter. Por quê? Porque se for muito grande, a pessoa não consegue ter força para puxar o ar, né, por conta da pressão. Então, não é só descer infinitamente no mar com um canudinho lá para cima que você respira. Não, existe um limite e esse limite a gente vai calcular. E a pergunta é, por que existe esse limite? Porque, bom, além da pressão atmosférica que está atuando sobre o corpo do rapaz aqui, eu também tenho a pressão desse líquido aqui, ó. Na verdade, até a boca dele, né? Como está esse H aqui. Ou então o pulmão aqui embaixo. Enfim. Então, ó, ele fala pra gente que a variação de pressão máxima tem que ser 1/20 atm. Eu vou transformar esse número aqui num número mais conhecido. 1 dividido por 2 dá 0,5. 1 dividido por 20 dá 0,05 atm. Só que 1 atm não equivale a 10 elevado à quinta. Então, ΔP vai ser 0,05 vezes 10 elevado à quinta. Pascal, né? Colocando esse número em notação, anda duas casas, diminui 2 aqui, vai ficar um número final aqui para a gente de... A variação de pressão máxima tem que ser 5 vezes 10 elevado à terceira Pascal. Beleza. E agora a pergunta é, qual tem que ser a pressão, ou perdão, a profundidade que o rapaz está para sofrer essa pressão, né? Então, essa variação de pressão está considerando que a pressão atmosférica ela age tanto aqui em cima quanto no rapaz aqui embaixo. Então, não preciso colocar a atmosférica nessa conta. Então, fica ΔP, na verdade, ΔP é igual a densidade, só a pressão do líquido, dGH. Como eu quero calcular o H, vou isolar ele aqui. Vai ficar H igual a ΔP sobre dG. ΔP, 5 vezes 10 à terceira. Densidade da água, 10 ao cubo, porque tem que estar em quilograma, e a gravidade 10. Corta isso com isso, H vai ser igual a 5 sobre 10, que dá 0,5 metros. 0,5 metros equivale a 50 centímetros. Então, olha, o canudo ele pode ser muito pequeno. Se for maior que isso, não dá para puxar, você não tem força. Beleza? Então, letra B. Próximo. Essas aqui são as mais fáceis de todas, né? Não pode errar princípio de Pascal, galera. Não pode, muito fácil. Um dispositivo hidráulico... Rapidinho. Por que é muito fácil? Porque todas as questões são iguais. Não tem mudança. É tudo igual. É tudo F1 sobre A1, F2 sobre A2. E a maior dificuldade que o negócio pode ter é colocar, ao invés de dar a área, te dar o raio. Então, ó. Um dispositivo hidráulico, como mostrado na figura, é usado para levar um carro de massa 1 vezes 10 ao cubo a uma altura de 3 metros em relação à posição inicial. Sabendo que a área do êmbolo 1 é de 1 metro quadrado e a do êmbolo 2 é 10 metros quadrados, qual a intensidade da força necessária para levar o carro? Então, o de sempre, né? A pressão aqui tem que ser igual à pressão aqui, P1 igual a P2, eu sempre chamo esse da esquerda de 1 e esse de 2. Então, ó, vai ficar pressão é força sobre área, F1 a 1, F2 a 2. Como é que vai ficar? O que eu quero calcular? Eu quero calcular a força F1, então passo a 1 multiplicando. F1 é igual a F2 vezes A1 sobre A2. Vamos lá, F1 vai ser igual a força 2. É a força do carro, né? Força peso. Se o peso do carro é 1.000 quilos, quanto que vai ser a força peso? 10.000, né? Qual é a área 1? A área 1, ele fala pra gente que é 1 metro quadrado. Então, 1 aqui.
E a área 2 ele fala que é 10. Corta aqui. F1 igual a 1000 sobre 1, que dá 1000 newtons. Beleza? Então, vamos olhar lá o gabarito. 1000 newtons, letra C. Coloquei um bônus aqui, não sei nem se vocês viram, tá meio pequenininho. Calcule o trabalho. Dá para calcular o trabalho dessa força? Dá. Trabalho não é força vezes deslocamento? Galera, para ser sincero, eu juro que eu me esqueci. Qual era a letra que eu tinha utilizado para vocês de trabalho? Eu acho que era essa, né? Então, força vezes deslocamento. A força é 1000 e o deslocamento, ele fala que o carro tem que subir 3 metros, né? Então, 3. Trabalho 3 vezes 1000, que dá 3000. Qual a unidade de trabalho? Joules. Beleza? Era bônus essa aqui. Boa. Questão número 7. Grande possibilidade de você ter pulado essa questão, porque mistura torque e prensa hidráulica. E eu acabei de falar na outra questão que não tinha como ficar difícil, né? Enfim, vamos lá. O princípio de Pascal utilizado aqui vai ter que ser o mesmo. O mesmo. F1 sobre A1, F2 sobre A2. Só que a dificuldade vai ser que a força... Bom, na verdade, deixa eu ler a questão primeiro para poder falar mais. Dois pistões de uma prensa hidráulica têm áreas na razão 2/15. Por meio de uma alavanca interresistente, é aplicada uma força de 100 newtons no pistão de menor área, conforme a ilustração abaixo. A força transmitida ao êmbolo maior em newtons será D. Então, ó, eu quero calcular esse F2 aqui, galera. Então, ó, já vou te dar uma dica, eu já vou começar a questão. De trás para frente, F1 sobre A1, F2 sobre A2. Como eu quero calcular F2? F2 é igual a F1 vezes A2 sobre A1. Só que qual é a dificuldade que eu tenho? Eu não sei qual foi a força 1 que foi aplicada aqui, né? Então, é isso que isso aqui vai, essa gangorra aí vai fornecer pra gente. Só que ele fala mais uma coisa relevante. Ele fala que os dois pistões têm uma pensa de área na razão 2/15. Significa que 2/1 é igual a 15/2. Contrário, né? O A2 está maior, perdão. 2/2 é igual a 15/1. Boa. Tá bom, isso aqui vai ser relevante já já, mas agora vamos voltar ao problema aqui. Isso aqui é uma gangorra, como ele chama, interresistente, significa que esse ponto aqui é o ponto fixo, ele está no meio. Não, perdão, é, não me lembro as definições direito. Então, ó, olha só, eu quero saber qual vai ser a força que vai ser aplicada aqui. Você concorda que, para que a prensa funcione, esse negocinho aqui, ele não pode girar. Porque se ele girar, vai ficar bambo assim, né? Vou até colocar na minha câmera aqui, na cara aqui. Se ele girar assim, não vai funcionar, não vai fazer força nenhuma para baixo. Para isso aqui ficar bambo, não pode girar. O que que tem que ficar fixo? Não é esse ponto aqui. O ponto que tem que ficar fixo tem que ser esse aqui do canto. Porque aí você vai fazer uma força aqui para baixo. Isso aqui vai empurrar isso aqui para cima, né? Ou melhor, empurrar nesse ponto aqui para cima. Uma força meio normal aqui, né? E essa força normal vai ser a força que vai empurrar isso aqui para baixo. Então, a gente vai calcular, então, como se o ponto fixo da questão fosse esse aqui. Olha só, esse sistema não pode girar. Se ele não pode girar, o somatório dos torques, ou dos momentos, tem que ser igual a zero. Vamos analisar. Eu tenho duas forças aqui. Essa força aqui de 100 newtons. E aí, cabe dizer que o problema, mesmo o gabarito do livro, na verdade, ele deveria ter falado que essa força de 100 newtons ela era perpendicular ao eixo aqui, né, de rotação, para garantir que não tem nenhuma componente se perdendo, né? Mas ele não fez isso. Ele falou que era 100, mas na verdade o desenho para ficar melhor aproximado é esse aqui, ó. Tá bom? Então, a gente pode ignorar isso aqui. O próprio gabarito do livro, ele utiliza assim. Tá bom. Então, quais são as duas forças? Essa de 100 e essa ali para cima, né? Tá. Então, ó, o somatório dos torques tem que ser igual a zero. Então, são duas forças só. Essa primeira força, ela está fazendo o negócio girar no sentido anti-horário. Então, ele é positivo. Então, vai ficar momento 1 mais momento 2 igual a zero. Então, vai ser positivo, força 1 vezes deslocamento 1. E o segundo, na teoria, ele estaria fazendo o negócio girar no sentido horário. Olha só. Então, o torque, o momento, é negativo. F2, T2 igual a zero.
Eu tô usando F2, mas não é F2 daqui não, tá, galera? É só aqui no planozinho aqui. Então, a força 1 vai ser 100 vezes o deslocamento 1, que é, qual a distância desse ponto aqui até o ponto de rotação? 70 mais 10, 80 centímetros, 0,8 metros. Menos a força 2. A força 2, olha só, ela também deveria estar para cá, né? Para ser um desenho mais perfeito, assim, né? Enfim. Então, a força 2 é o que a gente quer calcular. E o deslocamento dela é 0,1 metro, que é 10 centímetros, igual a zero. Então, vai ficar 0,8 vezes 100 dá 80, menos 0,1 F2, igual a zero. Passa 0,1 F2 para o outro lado, igual a 80, F2 igual a 80 sobre 0,1, que dá 800 newtons. Resumindo, qual é a força que é aplicada para baixo aqui, né? Que é o que interessa para a gente, 800 newtons. Se é 800, acabou a questão. Vamos jogar aqui. Vai ficar F2 igual a F1, que é 800. Área 2 e área 1. Olha só, a área 2, ela se 2 a 2 é igual a 15 a 1, a 2 então é igual a 15 sobre 2 a 1. Então vai ficar a 2, não, a 2 é 15 sobre 2 a 1, né? Dividido por A1. Vou fazer essa conta aqui. Vou trazer para cá, tá? Desculpa a bagunça. 800, eu posso simplificar com 2 aqui, fica 400. 400 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60. Bota 2 zeros. Isso é 6.000. E corta o A1 com A1 aqui, né? 6.000 newtons, então. Então, gabarito letra C. Beleza? Tá. Estamos aí com 22 minutos. E indo no ritmo bom. Vai dar uma travada nessas aqui. Essas aqui que são braba. Questão 8. Um cofre de massa 1.800 kg e volume 1,5 metro cúbico, hermeticamente fechado, caiu no fundo do mar, num local onde a profundidade da água é 15 metros. Para resgatá-lo, empregou-se um guindaste que, exercendo uma força vertical constante F, elevou o cofre até a superfície com um movimento uniforme. A densidade da água do mar é de 1.050 kg/m3. Qual a intensidade da força F, o trabalho realizado pelo guindaste? Então, vamos fazer um desenho desse aqui. Aqui está lá, aqui está o fundo do mar, o cofre está aqui embaixo. Vamos lá. Se o cofre está aqui embaixo, quais são as forças que atuam sobre o cofre? Naturalmente, parado, sem guindaste, peso e empuxo. Na hora que você coloca o guindaste aqui para segurar ele, agora você acrescenta mais uma força. Você tem peso para baixo, empuxo para cima e tração para cima. Beleza. Nessa situação, o negócio vai começar a se elevar, né? Então, o empuxo mais tração vai ter que ser um pouquinho maior que o peso. Então, empuxo mais tração vai ter que ser ligeiramente maior que o peso. E ele quer calcular o quê? Ele quer calcular qual é a força de tração, né? Do guindaste, né? Qual é a força de tração? Então, essa é a pergunta. Então, a tração tem que ser um pouquinho maior que o peso menos o empuxo. Vamos lá. Então, vamos calcular aqui. A tração tem que ser um pouquinho maior que o peso. Qual é o peso do cofre? Se ele tem 1.800 quilos, o peso dele é 18.000. E o empuxo, como a gente calcula? Densidade do líquido, volume submerso e gravidade. Vamos lá. Então, vai ficar tração, 18.000, menos densidade do líquido. Ele fala que é 1.050. Estamos fazendo em quilograma e metro cúbico. Volume que está submerso, 1,5 metro cúbico, né? 1,5 vezes a gravidade, que é 10. 1,5 vezes 10 dá 15. Então, vamos lá. 1.050 vezes 15. 5 vezes 0, 5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 0 vezes 5, 0. Mais 2, 2. 1 vezes 5, 5. 0, 5, 0. 0, 0 de novo. 5, 0, 1. 0, 5, 7, 5, 1. Então, vai ficar 18.000 menos 15.750. 0 menos 0, 0, não dá. 7, 9, 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 7 menos 5, 2. 0.
2.250 newtons de força. Então, ó, já matamos a questão, né? Porque só tem uma alternativa assim. Porém, se você quisesse calcular o trabalho, galera, é força vezes deslocamento. Então, ficaria 2.250 e o deslocamento, né? Ele fala pra gente que é 15 metros para subir a caixa, né? Ou seja, essa altura aqui tem 15 metros. Então, isso aqui daria isso aqui também, tá bom? Boa. Chegamos nas questões mais complexas. Se você chegou até aqui, muito bem. Muito bem. Se você conseguiu resolver todas até agora. Vamos lá. Questão número 9. Considere as fases sucessivas de uma experiência realizada com a balança de braços iguais. Um recipiente contendo água e sólido. Na fase 1, equilibra-se tão somente o recipiente com água. Na fase 2, a balança está equilibrada com o sólido suspenso e mergulhado na água. Na fase 3, a balança está equilibrada com o sólido no fundo do recipiente. Beleza. Você percebe que as massas vão mudando aqui, né? Então, essa massa de cá, nessa questão, ela vai fornecer para a gente dicas sobre quais são as forças que estão atuando do outro lado aqui, né? Só que, galera, essa questão é uma questão que a gente tem que estar muito atento a sobre qual corpo a gente vai estar fazendo a análise. Primeiro, olha só, a gente vai tentar focar as nossas forças, as nossas energias, focar a nossa atenção nas coisas que o recipiente está sofrendo. Então, por exemplo, nessa primeira questão, a bolinha e o fio não estão exercendo nada sobre o recipiente. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a massa do recipiente é igual a 500 gramas. E a massa do recipiente é a massa da água, né? Então, galera, isso aqui é a primeira informação. A massa da água é igual a 500 gramas, porque é uma balança, né? Se ficou desse lado 500, do outro lado tem 500 também. Beleza. Se a massa d'água é 500, vamos só colocar aqui em notação, né? Vai ficar 0,5 quilos. E aí, para fazer de tabela, a massa da água vai ser igual a 5 newtons. Beleza. Eu estou chamando de água, mas é a água mais o recipiente, tá bom? Esse primeiro diagrama ele fornece isso para a gente. Quando a gente vem para a segunda fase, ele mergulhou a bolinha. A bolinha agora está dentro. E aí você viu que mudou a massa do outro lado, né? A massa de equilíbrio. Só que a gente tem que estar atento para que a gente tem que fazer as forças do recipiente, não do corpo. O corpo não está sendo pesado diretamente. O corpo ele está influenciando no recipiente. Influenciando como? Olha só, galera, o que vai acontecer? Quando a bolinha entra no recipiente, a bolinha ela vai sofrer sozinha, ela não está em contato com o recipiente para causar um peso, mas ela vai sofrer um empuxo para cima, certo? A bolinha vai sofrer um empuxo para cima. Só que esse empuxo vai gerar uma reação na água para baixo. Então, agora, além de eu ter o peso do recipiente para baixo, né, como era aqui, deixa eu desenhar aqui, o peso do recipiente, agora eu vou ter o peso do recipiente mais um empuxo de resposta, uma ação e reação. Olha só, a bolinha faz o empuxo na água para cima, a água faz o empuxo... Não, ao contrário. A água faz o empuxo na bolinha para cima, a bolinha faz o empuxo na água para baixo. Vai ter um empuxo aqui para baixo. Boa. Então, qual a informação que eu tenho aqui? Agora eu tenho a informação de que o peso mais o empuxo agora mudou, né? Vamos fazer isso aqui de maneira escrita. O peso do recipiente, ou o peso da água, né, como a gente chamou, mais o empuxo tem que ser igual ao peso do outro lado, né? O peso do outro lado é m vezes g. Aí vamos substituir os valores aqui, né? O peso da água a gente tinha calculado aqui, que era 5, né? 5 newtons. O empuxo é o que eu quero saber. A massa é 550 gramas, ou 0,55 quilogramas, vezes 10. Então, vai ficar 5 mais empuxo é igual a 5,5. Logo, o empuxo vai ser quanto? 0,5 newtons. Beleza. Segunda informação. Beleza. Vamos para a terceira parte. A terceira parte, galera, de novo, a gente tem que estar atencioso para que a gente faça as forças do recipiente. Agora, galera, no recipiente eu tenho o peso da água o peso da água continua agindo. Só que agora eu tenho o peso da bolinha, PB. Eu tenho o empuxo da bolinha para cima. Só que eu também tenho a reação, né? A resposta. Então, eu também tenho um empuxo de resposta aqui, né? Resumindo, então, esses dois empuxos, eles cancelam.
Ou se você quiser colocar na conta, vamos colocar na conta aqui. Vamos deixar ele aí. Vai ficar peso da água mais peso da bolinha mais empuxo da bolinha mais o empuxo de resposta. Só que como esses dois são iguais, zero. Isso aqui vai ser igual ao peso do outro lado aqui, que é essa massa aqui, que é 0,7, não, 700 gramas. Beleza, só que vira 0,7 quilos, né? Então fica 0,7 vezes 10. Beleza? Esses dois aqui cortam, a gente está convencido disso. Qual é o peso da água? 5. Qual é o peso da bolinha? Não sei. E qual é o que sobra ali? 7. Então, o peso da bolinha vai ser 7 menos 5, que dá 2 newtons. Boa. Então, agora a gente vai ter que relacionar o empuxo e o peso aqui para calcular o que ele pede, né? Que é a densidade do corpo em relação à água, né? A divisão. Então, vamos lá. O peso, galera, vocês vamos trazer os dois para cá, ó. O empuxo, a gente sabe que é 0,5, né? Só que o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume submerso, que no caso é o volume do corpo. Volume submerso aqui, ó, no caso 2 mesmo, ó, tá tudo submerso, então o volume submerso é o volume do corpo. Vezes a gravidade igual a 0,5. Vamos lá, 0,5. E a outra informação é que o peso, cadê? O peso de B é igual a 2 newtons. Então, o peso de B é igual a 2 newtons. Só que o peso não é massa de B vezes gravidade? Igual a 2, tá. A massa, galera, a gente já viu em hidrostática que a gente pode escrever em função da densidade, né? Densidade é igual a massa sobre volume. Então, massa é igual a densidade vezes volume. Então, aqui, em vez de colocar MB, eu vou colocar densidade B vezes volume B. Olha, eu chamei volume corpo aqui, né? Vou trocar isso aqui por volume da bolinha, que é a mesma coisa. Pronto. Vezes G igual a 2. Então, galera, tá quase acabando o problema. Ele quer a densidade do corpo dividido pela densidade da água. Então, o que eu posso fazer? Eu posso só dividir essas duas equações, essa por essa. Ou então eu posso fazer, isolar numa, substituir na outra, mas eu vou fazer dessa maneira. Então, vou dividir essa equação dB, VB, G igual a 2, tudo isso dividido por D líquido, VB, G, 0,5. Deixa eu fazer direito isso aqui. Igual a 2, igual a 0,5. Posso cortar isso aqui com isso aqui. Densidade da bolinha dividido pela densidade do líquido, 2 dividido pela metade. Então, dB D líquido é igual a 4 newtons. Opa, newtons não, perdão, não tem unidade. Então, 4. Então, a bolinha é 4 vezes mais densa do que o líquido. Letra B. Se você conseguiu fazer essa questão aí, por favor, me deixe saber. Me avisa. Questão muito difícil, tá, galera? Muito difícil, tá bom? Então, espero que você tenha acompanhado passo a passo. Essa parte mais importante, na verdade. Se você me acompanhou, tá beleza. Não exige que você saiba fazer ela com as nossas aulas, não. Ok? Então, vamos lá. Última questão. Essa questão é boa para a prova. Um bote com dimensões de 2 metros, 1 metro e 0,4 metros de espessura é conduzido por uma pessoa de 60 kg sobre águas tranquilas de um lago. Se deseja transportar caixas de 15 kg cada, quantas caixas no máximo podem ser transportadas sobre o bote sem que elas se molhem? Olha só. O barco está boiando. Eu sempre falo isso. O barco está boiando, o barco não está afundando. Se está boiando, tem equilíbrio de forças. Quais são as forças que estão equilibradas? Empuxo e peso. As duas. Vamos lá. Como calcula o empuxo mesmo, galera? Densidade do líquido, volume submerso, gravidade. E o peso? Qual é o peso do barco? O peso do barco é massa vezes gravidade. Só que a massa do rapaz, massa do homem, mais a massa das caixas. Só que você concorda comigo? Não, eu vou deixar assim, eu vou deixar. Só que assim. Não, eu vou fazer assim, vai ficar melhor. Só que a massa das caixas, galera, é N vezes a massa das caixas, porque eu não sei quantas caixas tem. Beleza. Então vamos lá. O que eu quero calcular? Eu quero calcular justamente esse N, né, que é o número de caixas que eu posso colocar. Então eu vou isolar o N. Galera, manipulação só de letra. Quando dá para fazer assim é maravilhoso. Então, ó, aqui eu vou pegar essa massa do homem e jogar para o outro lado subtraindo, vai ficar densidade do líquido vezes volume do sólido vezes gravidade menos a massa do homem igual a NMC.
MC. Então, passo o MC dividindo, que é a massa das caixas, vai ficar assim. Pronto, só substituir todos os valores que a gente tem. Então, vai ficar o número de caixas, vai ser a densidade da água, que ele fala que a gente tem que utilizar. Ah, olha só, a gente está trabalhando com metro, né? Então, a gente tem que utilizar a densidade em quilograma metro cúbico, que é 10 ao cubo. Então, vai ficar 10 ao cubo. Volume submerso. Olha, se o volume aqui é um barco, ele te deu as dimensões, só multiplicar todas, né? 2 vezes 1, 2 vezes 0,4, 0,8 metro cúbico. Gravidade 10. Menos, qual é a massa do rapaz? A massa do rapaz é 60 quilos. Tudo isso dividido pela massa das caixas, que é 15 quilos. Boa. Tá tudo certo? Faltou a gravidade aqui do outro lado, né, galera? Aí, ó. Bom, a gravidade ia ficar aqui, aí corta. Bom, se você reparou antes de eu notar, maravilha, né? Então, corta aqui. Boa. Então, aqui some, né? Não tem gravidade aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vai ficar 0,8 vezes 1.000, que dá 800. 800 menos 60 dividido por 15. 800 menos 60 dá 740. 740 dividido por 15. Isso aqui, galera, é considerando o limite máximo para o barco não afundar. Então, eu vou fazer uma estimativa. O que que eu vou fazer? Eu sei que o número 15, o 740 não divide 15, né? Para ficar exato. Então, a gente vai tentar pensar o seguinte. Qual o número mais perto que o 15 consegue chegar do 740? 1500 dá 750 dá, né? 750 daria 50. Olha só, 750 daria 50 a resposta. Só que, então é menos que 50. O menor número que é mais próximo de 50, olha, 50 afunda, tá? 50 afunda, porque lá não é 750, é 740. Então, o menor número que a gente tem antes de 50 é 42. A título de curiosidade, fazendo a calculadora, 740 dividido por 15 dá 49,33. Então, daria o máximo de caixa 42, não afunda. Beleza? Boa. Então, 42 caixas. Beleza? Tá aí. 37 minutinhos de videoaula. Boa prova para vocês. O ouro tá todo entregue aí. Agora, meu amigo Manuel vai entrar em cena. Vamos lá, vou pausar aqui. E aí ele continua com vocês. Beleza, galera? Valeu. Tá indo aí? Obrigado, assistente. Valeu. Tá. Manda bala aí. Tá coisado aqui? Tá. Não tá coisado, não. O que é? O que é? A caneta. Tá funcionando. Ah, tá. Fechou. Galera, então bora lá, ó. Primeira parte da lista, ela é sobre gravitação em leis de Kepler. Então vamos lá rapidinho pra gente fazer isso o mais rápido possível. Ó, questão 1. A força de atração gravitacional entre dois corpos sobre a superfície da Terra é muito fraca quando comparada com a ação da própria Terra, podendo ser considerada desprezível. Se um bloco de concreto de massa 8 kg está a 2 metros de outro com massa de 5 kg, a intensidade da força de atração gravitacional entre eles será em newtons igual a. E aqui embaixo ele deu pra gente a constante da gravitação, de boa? Primeira coisa, tem um monte de fórmulas lá do capítulo de gravitação em leis de Kepler. Qual que você acha que eu vou usar aqui? Tem que ver o que ele perguntou. Aqui ele fala força de atração gravitacional. A única fórmula que eu ensinei para vocês que tem força é a da gravitação universal, obviamente. Que diz que força é uma constante gravitacional G maiúsculo vezes a massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo corpo dividido pela distância entre eles ao quadrado, beleza? Então agora é literalmente só substituir os dados. Esse G, a questão falou que é 6,7 10 a menos 11. A primeira massa é 8 kg, a segunda massa é 5 kg, e a distância entre eles, que está ao quadrado, vai ser 2. Então, bora fazer essa conta. Deixa esse 6,7 por enquanto. 6,7, 10 a menos 11. Então, ó, 8 vezes 5
dá 40. 2 ao quadrado é 4. De boa? Você simplifica esse 4 e esse 40, que vai ficar 10. 10 vezes 6,7 dá 67. 10 a menos 11. Só que se você olhar as alternativas, tem que botar em notação científica. Então, vai ficar 6,7, 10 elevado a menos 10 newtons. Essa é a resposta, letra C de casa. De boa? Então, bora para a segunda. Ó, a força gravitacional entre um satélite e a Terra é F. Pausa aí. Então, se ele falou força gravitacional, eu vou pegar a mesma fórmula de antes, beleza? Só que eu vou falar que a massa desse satélite é mzinho e a massa da Terra é mzão, de boa? Então, eu já vou até escrever aqui, ó. Para essa primeira situação, essa força vai ser constante gzão, a massa da Terra, a massa do satélite e a distância entre eles ao quadrado. De boa? Bora continuar lendo. Se a massa desse satélite fosse quadruplicada e a distância entre o satélite e o centro da Terra aumentasse 2 vezes, qual seria a nova força gravitacional? Então, vamos ver, ó. Essa nova força gravitacional, o G muda, que é a constante? Não. Então, você só escreve G, normal. A massa da Terra mudou? Também não. Então, Mzão. A massa do satélite mudou? Sim, ela aumentou 4 vezes. Então, vou botar um 4Mzinho aqui. E a distância entre eles mudou? Mudou, aumentou 2 vezes. Então, você vai colocar 2D. Cuidado com esse dobro da distância, porque o 2 também está dentro do parênteses, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse 4 e trazer aqui para o começo da fração. Então, vai ficar 4 vezes m... Opa. Na verdade, vezes o gzão, que é a constante, vezes massa da Terra, massa do satélite. 2 ao quadrado vai ser 4d quadrado. Esse 4 corta com esse 4. Você reparou que esse termo daqui que eu estou circulando é exatamente igual a esse termo da força original? Então, a gente pode escrever assim, ó. A nossa nova força é exatamente igual à nossa força original. Então, a alternativa que fala isso é a letra D de dromedário. Beleza? Vamos para a questão 3 agora. Ó, um planeta tem massa igual ao triplo da massa da Terra e seu raio é o dobro do raio terrestre. Nessa condição, afirma-se que a sua gravidade em relação à Terra é. Então, primeiro, aqui ele quer saber a gravidade. Fórmula da gravidade é Gzinho é igual a Gzão, que é aquela constante, vezes a massa do planeta sobre R, que é o raio dele, ao quadrado. Essa fórmula ela só se aplica se você quiser a gravidade exatamente na superfície do planeta, tá bom? Você quer a gravidade na Terra. Só que aí ele quer um outro valor de gravidade, que eu vou chamar de G'. Para essa nova situação, o valor da constante muda? Não. Então você continua chamando de G, Gzão. Aí ele fala que a massa desse novo planeta é 3 vezes maior que a massa da Terra. Então, 3Mzão. E ele fala que o raio desse novo planeta é o dobro do raio da Terra. Então, aqui eu vou colocar 2R ao quadrado. Mesma coisa da questão anterior. Eu vou pegar esse 3 e trazer para cá. Então, vai ficar 3, Gzão, Mzão. 2 ao quadrado é 4, R quadrado. Aí, de novo, ó, tá vendo que esse termo daqui é justamente esse termo daqui, a gravidade original? Então, você pode falar assim, ó. A nossa nova gravidade é 3/4 da gravidade na Terra. Essa é a nossa resposta. Qual letra tem isso? Letra D de dromedário de novo. Na dúvida, marca D. Tô brincando. De boa? Vamos para 4. Um satélite em órbita circular em torno da Lua tem período 9 vezes maior do que o satélite em órbita circular de mesmo raio em torno da Terra. Então, destaca essa parte que ele falou que tem o mesmo raio. Nos dois casos, o raio de trajetória é o mesmo. Conclui-se que o valor da razão entre a massa da Terra e a massa da Lua é igual a. Então, gente, primeira coisa que a gente vai fazer. Olha aqui a primeira linha. Ele fala assim, ó. O satélite circular, em órbita circular em torno da Lua,
tem período 9 vezes maior que um em torno da Terra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o período dele em volta da Lua é 9 vezes o período do outro em volta da Terra. Professor, o que é período? É o tempo de dar uma volta completinha. Beleza? E você tem que lembrar a fórmula do período aqui. Deixa eu botar aqui em cima, ó. Bem aqui, ó. Período para alguma coisa que tem uma órbita circular vai ser 2π raiz quadrada de r elevado a 3 dividido por gzão vezes a massa do planeta, tá bom? Esse raio é o raio de órbita que ele falou no texto que é igual para os dois. Então, o que eu vou fazer, ó? Aqui onde está escrito, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui onde está escrito T Lua, eu vou botar a formulazinha. Vai ficar 2π raiz de r à terceira sobre gzão vezes massa. Massa do quê? Massa da Lua. Isso tudo vai ser igual a 9 vezes, mesma coisa, agora para a Terra. 2π raiz de r à terceira, gzão, massa do quê? Massa da Terra. De botar aqui? Então vamos lá, ó. Cadê? O que dá para cancelar aqui? Dá para cortar o 2π com 2π. Como que faz para assumir com raiz? Você leva os dois lados ao quadrado. De boa? Vamos lá, então. Eu vou continuar agora aqui em cima, tá bom? Então, ó, olha nessa parte aqui da esquerda. Esse quadrado corta com essa raiz, né? Então, vai ficar só r elevado a 3 sobre g massa da Lua. Isso aqui é igual a 9 ao quadrado, que é 81, vezes r à terceira, porque cortou a raiz e o quadrado, né? Gzão, massa da Terra. O que dá para cortar agora? R à terceira com R à terceira, porque a questão falou que é igual. G com G. Ele não quer a razão da massa da Terra sobre a massa da Lua. Então é só pegar o m e passar multiplicando. Então a gente tem daqui que a massa da Terra dividido pela massa da Lua é igual a 81. Essa é a nossa resposta. Letra D. Tá tudo dando letra D aqui. De manhã até aqui, gente? Então vamos lá. Agora vai ter umas questões aqui de leis de Kepler. Então olha só. 5. Qual é a figura geométrica que mais se assemelha à órbita de um dos planetas em torno do Sol? Gente, essa questão aqui é sobre a primeira lei de Kepler. Ela fala que... Tá aqui o Sol, né? Por que que o Sol está feliz? Quem está ligado nas minhas aulas sabe a resposta. A primeira lei de Kepler fala que a trajetória de um planeta em torno do Sol ela é uma elipse. Uma elipse de forma exagerada tá aqui agora, beleza? E ele também fala que o Sol tem um dos focos. Então vamos lá para a eliminação. Pode ser uma reta? Não, não pode. Pode ser uma elipse? Pode. Pode ser uma hipérbole? Não. Parábola? Não. Imagina que doido, um planeta trajetória parábola. Circunferência? Então, pode ser também. A trajetória da Terra em torno do Sol, ela é quase uma circunferência. Só que acontece que toda circunferência é um caso particular de uma elipse. Então, a resposta mais genérica aqui, geral, é letra B, elipse, de acordo com a primeira lei de Kepler. Beleza? Vamos para a próxima. Deixa eu pesar aqui. Então, ó, 6. Um planeta descreve uma órbita elíptica, respondeu já a questão passada, né? Em torno do Sol. Pode-se dizer que a velocidade de translação desse planeta é. Então, vamos voltar no desenho aqui da questão anterior. A gente sabe que se essa trajetória fosse um círculo, ele ia ter sempre a mesma velocidade, ia ser constante ao longo da órbita. Só que como ela é elíptica, isso não vai acontecer. Vocês lembram onde que é mais rápido e onde que é mais devagar? Nessa região aqui, ó, mais perto do Sol, ele vai mais rápido. Nessa parte aqui, ó, mais longe, ele vai mais lento. Então, a velocidade é maior perto do Sol e menor longe do Sol. Então, aqui, ó, letra A. A velocidade é maior quando se encontra mais longe do Sol. Não, é justamente o inverso. B. A velocidade é maior quando se encontra mais perto do Sol. Sim, é exatamente essa daqui, ó. Letra B, de baricentro. De boa?
Show, vamos para a próxima. 7. Um certo cometa desloca-se ao redor do Sol. Levando-se em conta as leis de Kepler, pode-se com certeza afirmar que. Então, ó, eu vou fazer aqui o desenho de novo. Tá aqui o Sol, tá aqui o planeta ou cometa, tanto faz. E tá aqui a trajetória bem exagerada, uma elipse bem exagerada. Vamos ler aqui as alternativas. Então, ó, letra A. A trajetória do cometa é uma circunferência cujo centro o Sol ocupa. A gente já sabe que é errado, porque a trajetória é elíptica. B. No mesmo intervalo de tempo, ΔT, o cometa descreve a maior área entre duas posições e o Sol, quando está mais próximo do Sol. Tá errado, a gente sabe que se o tempo é igual, as duas áreas também são iguais. C. A razão entre o cubo do seu período e o cubo do raio médio da sua trajetória é uma constante. Então aqui ele está falando da terceira lei de Kepler, né? Só que olha o peguinha, gente. Terceira lei de Kepler fala que o período ao quadrado dividido pelo raio médio de órbita ao cubo é igual a uma constante. Ele falou que o período está... Opa! Não quero ajuda. Ele falou que o período está ao cubo, só que na verdade ele está ao quadrado. Então por isso que essa letra está errada. D. O cometa, por ter massa bem menor que a do Sol, não é atraído por ele. Falso, a gente viu lá na lei da gravitação. Força é igual a G, M1, M2, D quadrado, né? Por menor que seja uma dessas duas massas, ainda vai ter uma força gravitacional. Ela pode ser muito pequena, mas ela existe. Letra E. O raio vetor que liga o cometa ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. É exatamente isso que fala a segunda lei de Kepler. Ó, digamos que o cometa está aqui. Liga ele até o Sol. Em um certo tempo, ela vai varrer, por exemplo, essa área daqui, ó. Vamos chamar essa área de área 1. Se você pegar ele lá do outro lado, no mesmo intervalo de tempo, ela vai percorrer a mesma área. Essas duas áreas são iguais se os dois tempos forem iguais. Se o tempo 1 for diferente do tempo 2, então as áreas não são iguais. Beleza até aqui? Próxima. Então a resposta é a letra E, de elefante. Beleza? Então vamos para a nossa última questão aqui de gravitação. Determine a velocidade mínima em quilômetros por hora necessária para que um objeto possa sair da superfície da Terra. Aqui ele está falando basicamente da velocidade de escape, porque ele quer escapar da Terra. Então vamos começar colocando a fórmulazinha da velocidade de escape. É a raiz quadrada de 2 vezes g vezes a massa do planeta sobre o raio do planeta ao quadrado. Perfeito? Pera aí. Como que pausa aqui? Rapidão, gente, falar com o Barreto. Obrigado, meu escravo. Galera, conforme eu tinha verificado aqui, meu sentido a aranha disparou. Aqui não tem quadrado não, tá? Vamos apagar aqui. Esse R não é quadrado. Então vamos lá. Só colocar os números, gente. Então, ó. Raiz de 2, quanto que é o G? 6,67, 10 a menos 11. Quanto que é a massa da Terra? Cadê? 6 vezes 10 a 24. Dividido por R, que cadê? 6,4, 10 elevado a sexta. De boa? Então, vamos lá. Eu já vou fazer aqui no numerador 2 vezes 6. Eu sei que dá 12. Aí tá vendo esse 6,67? Eu vou pegar a vírgula e andar duas casas para a direita. Então vai ficar 667. Se eu ando duas casas para a direita, esse 10 a menos 11 vai virar... se aumenta 2, diminui 2. 10 a menos 13. Aí repete o 10 a 24. Dividido por... Esse 6,4, mesma coisa. A vírgula anda uma casa para a direita, então vai ficar 64. Esse mexe no expoente. 64, 10 a quinta. De boa até aqui, pessoal? Então, ó, vamos lá. Eu já fiz essas contas pra gente não perder tempo. Isso aqui vai ficar no finalzão
raiz quadrada de 125 vezes 10 elevado à sexta, tá bom? Então, lá. Se você fizer na calculadora raiz de 125, vai dar 11,18, aproximadamente, tá? Raiz quadrada de 10 à sexta vai ser 10 à terceira. Ou seja, se multiplicar por 1000, vai ficar 11.000 aqui, 180 metros por segundo. Fechou? Só que ele quer em quilômetros por hora. Então, a gente tem que multiplicar por 3,6. Então, ao fazer isso, você vai ter o resultado de 40.248 quilômetros por hora. A alternativa que chega mais perto disso aqui, letra C, 40.250. Matou a questão. De boa? Então, aqui a gente finaliza a primeira parte, que é a gravitação e leis de Kepler. A gente vai agora para a segunda parte, que é a temida relatividade. Então, gente, essas primeiras questões, elas são bem teóricasinhas. Então, olha só. Questão 9. Quando deve-se utilizar a relatividade restrita e quando deves usar a mecânica clássica, que é a newtoniana? Bom, ambas são usadas para objetos maiores que o tamanho de um átomo, né? Então, isso não é critério de desempate. O critério de desempate vai ser a velocidade do fenômeno que você está observando. Para velocidades muito baixas, em comparação com a velocidade da luz, você vai usar a mecânica clássica, que é a do Newton. Para velocidades muito altas, ou seja, próximas à velocidade da luz, aí tem que usar a relatividade, tá bom? Lembrando que os objetos não podem alcançar a velocidade da luz e nem ultrapassar. Um monte de gente está falando isso durante essa semana nas aulas. Então, beleza? Velocidades muito altas, relatividade. Velocidades muito baixas, clássica. De boa na 9, então? Bora ver aqui a 10. Cite os dois postulados da relatividade restrita e explique-os. Então, vamos lá. Primeiro postulado. As leis da física são as mesmas para quaisquer referenciais inerciais. Acabou. Explicação. Quando você vai analisar um fenômeno, não importa se você analisa ele sobre o ponto de vista do referencial A, do B, do C. Tipo assim, não tem um que é mais correto ou mais errado do que o outro. Tanto faz, em qualquer um deles, você vai chegar nos mesmos resultados, tá bom? Só lembrando que referencial não é referencial inercial, quer dizer que não tem aceleração. Então, ou está parado, ou está andando com velocidade constante. Beleza? Segundo postulado, a velocidade da luz ela é sempre constante. Ela nunca muda o seu valor para qualquer referencial inercial. Ou seja, se eu estou aqui parado em relação a você e eu ligo a lanterna, você vai ver a luz chegando perto de você a 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Só que se eu estou parado, eu ligo a lanterna e você está andando para perto de mim a 10 metros por segundo, você continua vendo a luz com essa mesma velocidade, tá bom? Não tem composição de movimentos aqui. Beleza? Então já foi a questão 10 também. Questão 11. Qual que é a diferença de tempo segundo Newton e segundo Einstein? Bom, de forma bem resumida. Por Newton, o tempo passa igual para todo mundo, porque Newton só fez experimentos onde as velocidades eram muito baixas, em comparação com C, que é a velocidade da luz. Então, segundo o Newton, o tempo é absoluto. Vou até escrever aqui, ó. Para o Newton, o tempo ele é absoluto. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que passa igual para todo mundo. Tá. E para o Einstein, professor? O Einstein já sabia de relatividade, então ele sabe que o tempo pode dilatar. Então, dependendo da velocidade de um observador em relação a outro, o tempo pode passar mais rápido ou mais devagar. Ou seja, para ele, o tempo é relativo. Beleza? Então, basicamente, essa é a diferença. Uma boa pergunta para cair no Paz. 12. É correto dizer que a relatividade tornou a mecânica clássica incorreta? Por quê? Isso aqui foi uma questão que caiu no Paz ano passado, tá bom? Ela basicamente falava isso, só que ela não perguntava o porquê, ela era só para julgar como certo ou como errado. Então, gente, a relatividade ela não destruiu a física clássica. Ela apenas fez correções nela para situações onde a velocidade é muito, muito alta. Então, de forma resumida, a física clássica ela é incorreta para velocidades muito altas, ela é aproximadamente correta para velocidades menores
e exatamente correta para velocidades que tendem a zero, tá bom? Então a relatividade apenas corrigiu elas para uma nova situação. Show, então questão 13, que é a questão que envolve contas da dilatação do tempo. Fala bem assim: considere que dois pesquisadores, um localizado na Terra e outro em uma nave, que se move com velocidade constante no espaço, se comunicam através de sinais eletromagnéticos. O pesquisador localizado na nave envia um sinal para o seu colega a cada 1 hora, marcado no referencial da nave. Então é o ΔT'. Determine quanto tempo leva entre o recebimento de dois sinais consecutivos para o pesquisador que estava na Terra, quando a nave. Aí em cada alternativa a nave tem uma velocidade diferente. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, eu vou fazer o desenho aqui em cima, ó. Tá aqui a Terra, tá aqui a pessoa que estava na Terra, tá aqui a nave andando com velocidade v e tem um pesquisador na nave, tá bom? Lembra que o tempo passado para quem está na Terra é o ΔT e o tempo para quem estava na nave é o ΔT'. Fechou? A formulazinha da dilatação é ΔT igual a ΔT' dividido por raiz quadrada de 1 menos velocidade da nave sobre velocidade da luz, ambas ao quadrado. Então, se ele falou que o tempo na nave é de 1 hora, eu vou substituir aqui, ó, 1 hora. Não precisa converter para segundos, tá? Aí aqui embaixo a gente vai fazer assim, ó, 1 menos. Quanto que é a velocidade da nave nessa primeira letra, no item 1? 0,9c. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que essa nave está a 90% da velocidade da luz. Então, 0,9 vezes c. Aí isso aqui está dividido por c e tudo está elevado ao quadrado. Aqui você vai cortar c com c, beleza? Então, sobrou 1 aqui em cima, dividido por raiz quadrada de 1 menos 0,9 ao quadrado é 0,81, perfeito? Então, 1 menos 0,81 é raiz de 0,19. Se você fizer essa raiz, vai dar 0,43 aproximadamente. E se você fizer 1 dividido por isso, vai dar 2,3 horas. Então, olha só que interessante. Os dois mediram o mesmo tempo. Só que no tempo da nave passou 1 hora, no tempo na Terra passou 2,3 horas. Ou seja, o tempo na Terra sempre é maior que o tempo na nave. Perfeito? Bom, agora é só repetir isso para a letra B. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Deixa eu apagar, porque senão vai ficar sem espaço. Se você está copiando, volta aí no vídeo e copia. Então vamos lá, no item 2, ele fala que a velocidade da nave é um pouquinho menor, ela é 60% da velocidade da luz. Rapidão, eu vou deixar aqui anotado os tempos que a gente tinha marcado. Ó, o primeiro era 2,3 horas, né? Então vamos lá. Nesse novo caso, o ΔT' continua sendo 1 hora. Então você vai ter 1 menos a velocidade da nave, que é 60% de c, sobre c ao quadrado. Ou seja, o c corta com c, 0,6 ao quadrado é 0,36. 1 menos 0,36 é 0,64. Raiz disso é 0,8. Beleza? Se eu estiver fazendo rápido, vai pausando o vídeo, tá? Se você fizer essa divisão, vai dar 1,25 hora. Tá vendo que já foi uma diferença grandinha? Vou anotar aqui em cima. 1,25 hora. Aí no último item, ele fala que a nave está andando a 80 km por hora. Perceba que 80 km por hora é uma velocidade comum no nosso dia a dia. É a velocidade que os nossos carros, motos, metrôs andam. Então vamos ver se para o nosso dia a dia dá para usar a relatividade. Quer dizer, dá, né? Mas vamos ver se ela é perceptível. Deixa eu só apagar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, 80 km por hora, eu vou passar para metros por segundo. E fazer isso dividindo por 3,6. Ao fazer isso, vai ficar aproximadamente 22 metros por segundo, tá? Então, colocando aqui na fórmula, ó.
aqui em cima você vai ter 1 hora, né? Não precisa converter. Raiz quadrada de 1 menos, aí vamos lá. Velocidade da nave, 22 metros por segundo. Velocidade da luz, 3/10 à oitava. Tudo isso ao quadrado. Não esquece da raiz. Beleza? Então aqui, ó, raiz de 1 menos 22 ao quadrado é 484. Aí aqui embaixo, 3 ao quadrado é 9, 10 à oitava ao quadrado é 10 a 16. Beleza? Então vamos lá. Certo. Eu vou pegar esse 10 a 16 e trazer aqui para cima. Aí ele sobe sendo 10 a menos 16, tá bom? Então vai ficar bem assim, ó. 1 menos 484 dividido por 9 vai ficar 53,7. Aí eu vou colocar o 10 a menos 16. Tá bom? Gente, 53,7, 10 a menos 16 é tipo assim, 0,0000016 zeros para chegar no 5. Então, isso aqui é um número muito pequeno. Então, quando você fizer 1 menos isso, basicamente vai ficar 0,9999, um montão de 9. Mais 9 do que sua calculadora aguenta. Quando você tirar a raiz disso, também vai dar 0,999999. Vai mudar o número que está lá longeão da vírgula. Ou seja, basicamente aqui eu vou fazer 1 dividido por 0,99999. Você vai colocar quantos 9 a sua calculadora aguentar. E ao fazer isso, você vai descobrir que isso aqui é 1, basicamente. Ou seja, aconteceu a dilatação do tempo? Aconteceu. Só que essa dilatação está no número lá tantas casas depois da vírgula. Para um relógio comum, que tem, sei lá, 3 casas depois da vírgula, ele não consegue marcar essa dilatação. Então, para efeitos práticos, aqui nesse item, os dois tempos são iguais. O tempo da nave é exatamente igual ao tempo na Terra, que é 1 hora. Pegou? Item 4. Analisando as alternativas dos itens anteriores, a que conclusão pode-se chegar? Bom, pode-se chegar que quanto menor for a velocidade da nave, mais os dois tempos tendem a ser iguais. Quanto maior a velocidade da nave, mais eles tendem a ser diferentes. Beleza? E finalmente, vamos para a última questão, que é muito parecida. Ela fala de paradoxo dos gêmeos. 14. Ó, uma nave se afasta da Terra com velocidade constante de 80% da velocidade da luz, onde C representa a velocidade da luz, né? A nave leva 5 anos para retornar à Terra, medidos no referencial da Terra, ou seja, esses 5 anos é o nosso ΔT normal. 5 anos. Considere que 2 irmãos gêmeos participam do experimento. Um deles estava na nave e outro na Terra. Item 1. Quanto tempo durou a viagem no referencial da nave? Então aqui é só usar a formulazinha, ó. ΔT é igual a ΔT' sobre a raiz quadrada de 1 menos V sobre C ao quadrado. Confere? Então vamos lá. O 5 vai entrar no lugar do ΔT, bem aqui. O ΔT' é o que eu quero descobrir nesse item. Aqui eu tenho 1 menos. A velocidade aqui é quanto? 0,8C, né? Sobre C, tudo ao quadrado. C corta com C. Ou seja, eu tenho que 5 é igual a ΔT' dividido pela raiz de 1 menos 0,8 ao quadrado é 0,64. De boa? Gente, 1 menos 0,64 é 0,36. A raiz disso é 0,6. Então, aqui eu vou ter que esse ΔT' é 0,6. Passo 0,6. Opa! Passo 0,6 multiplicando. Você vai ter que o ΔT' é 5 vezes 0,6. E isso aqui é 3 anos. Então, enquanto quem estava na Terra esperou 5 anos, quem estava na nave esperou 3 anos, certo? Item 2. Ao final da viagem, qual dos dois gêmeos estava mais velho? Não passou 5 anos na Terra e 3 anos na nave? Então, a galera que estava na Terra está mais velho do que o gêmeo que ficou na nave. Beleza? 2 anos mais velho. É como se ele tivesse viajado 2 anos para o futuro, né? Biologicamente falando. Explica o paradoxo dos gêmeos. É exatamente esse. Tipo assim,
Se quando eles voltam, eles não têm mais a mesma idade, você ainda pode classificar eles como gêmeos? Sim e não. Sim, porque eles nasceram juntos, mas eles agora não têm mais a mesma idade. Então é basicamente isso. De boa? Então espero que isso aqui tenha te ajudado e boa prova. Lembre-se que notas não te definem, mas elas te reprovam. Motivacional. Galera, então é isso. Valeu aí. Mais essa aula. Pô, ficou bem breve, deu 1h10 aí. Ficou filé. Aproveitem aí para tirar as dúvidas com a gente. No brevíssimo tempo que vocês tiverem. Galera, lembrando que tá tendo monitoria, tá bom? Toda quinta-feira de tarde tem um professor de física em alguma sala por aí, não sei aonde, mas ele fica de tarde tirando dúvidas. Então, se ainda assim você tiver dúvidas, você pode ir lá. Lembrando que monitoria é para tirar dúvidas, não é para explicar conteúdo. Isso mesmo. Então é isso. Reforçar aquele pedido aí. Mandar nos grupos do WhatsApp aí para que todo mundo tenha acesso a essa nossa revisão. Beleza? Valeu. Até a próxima. Valeu.